Está começando mais um programa Simples Assim, aqui da TV Câmara de Tupã. Hoje vamos falar de uma dorzinha chata, hein? Dor na coluna, e é terrível e temida por muita gente. O assunto hoje é a dor ciática. O nervo ciático, presente na região lombar até os nossos pés. Mas não é pelo comprimento que ele é tão famoso assim, e sim pela dor que ele causa. Hoje o assunto é a dor ciática. Se você já sofreu com essa dor ou está sofrendo, sabe muito bem como ela é e o quanto incomoda. Vamos explicar aqui um pouco sobre essa dor, como ela origina, as causas, sintomas e tratamento. Por isso, se está com este problema, podemos te ajudar. Você já ouviu falar em quiropraxia? Quem sofre de dores crônicas na coluna está sempre à procura de uma terapia alternativa. Uma técnica que surgiu na antiga Grécia, foi disseminada nos Estados Unidos e vem ganhando adeptos aqui no Brasil. Basicamente, a quiropraxia é utilizada para curar os males da coluna, ajudando no bem-estar das pessoas. Durante o tratamento, o profissional detecta o problema que existe na coluna vertebral e, por meio das mãos, começa a corrigi-lo. Este tratamento é muito recomendado para quem sofre com fortes dores nas costas, principalmente na cervical e lombar. Você vai ficar sabendo disso e muito mais aqui no programa Simples Assim, aqui da TV Câmara de Tupã. A dor ciática, ou a gente chama também de ciatalgia, né, ou lombociatalgia, é uma queixa comum em consultório, que é uma dor que se irradia pelo território do nervo ciático, né? O nervo ciático ele se origina na lombar, na vértebra lombar, nas últimas vértebras lombares e no começo das sacrais. São pequenas raízes nervosas que se juntam e formam o ciático, que é um nervo calibroso, né? É o maior nervo do corpo da gente, né? Então ele nasce um pouco abaixo da coluna, um de cada lado, direito e esquerdo, e desce por trás da coxa, do glúteo. E é a queixa que a pessoa sente. Você vê no consultório, essa queixa é bastante comum, né? E também é uma dor que chega a limitar a qualidade de vida das pessoas, né? E quais são os sintomas que elas chegam aqui? É bastante limitante, primeiro porque ela é início agudo, né? Ela ou acorda com essa dor, etc., começa de uma hora para outra. É uma dor incapacitante, porque ao sentar-se, ao levantar-se, ela vai sentir dor. Então, as coisas diárias dela, né? À noite piora, então, a hora do repouso, ela vai ter uma piora da ciática também, ou da dor da ciatalgia. E isso, então, incomoda o dia a dia, como a paciente anterior, por exemplo, estava aqui, né? Essa dor está se tornando constante e está incomodando muito porque ela não consegue repousar direito, né? À noite é onde a dor mais se acentua, então ela não consegue repousar, no dia seguinte ela tem que trabalhar e já sente isso também, né? Qualidade de vida despenca. E isso pode durar semanas até, né? Mas, enfim, e tem os tratamentos e tudo que a gente vai falar que dá para dar um jeito, Eu acredito que tem várias causas para isso, né? Quais são as principais causas? As mais raras, né? As mais raras que a gente vê de ciatalgia, como a gente estava falando agora há pouco, são dos adolescentes, das crianças, que são as causas congênitas. Nasceu com um cisto, por exemplo, algum cisto perineural que a gente fala, que fica na região lombar e prejudica o ciático, mas são raros, né? Mas o mais comum que a gente vê no dia a dia do consultório é a hérnia de disco, né? Que causa uma compressão de uma das raízes de origem do ciático e irradia para um lado só. Então a hérnia de disco, a principal causa, né? Nos pacientes mais velhos, a artrose lombar, a parte óssea, né? A vértebra, ela fica com pontas, né? Que a gente chama de osteófitos, são pontinhas de osso, que eles ficam pegando ou pinçando o nervo ciático, né? Ou uma das raízes que origina, né, do nervo ciático. Eles ficam pinçando, beliscando. A postura também pode prejudicar o nervo ciático? Uma postura, algum esforço? Pode sim, à medida que apesar de ele se originar na região lombar, né, é uma musculatura que existe na região lombar muito suscetível a contraturas, né? Então ele pode ser uma causa de pinçamento, por exemplo, ou da região glútea, uma má postura, um desvio, etc. Você pode ter uma contratura ali. E como o ciático passa bem no meio da musculatura, né? Ele está envolto nessa região muscular, ele fica suscetível a uma contratura, ele fica prensado, né? Eu entendi.
Porque então, uma das causas é no nascimento dele, na origem dele, que é na coluna, e o trajeto dele, ele vai por toda a região glútea atrás da coxa. Depois no joelho ele se bifurca em dois nervos, né, que são importantes também, mas que são dois nomes diferentes. Então, também todo o trajeto dele, se tiver alguma lesão, alguma coisa muscular envolvida, pode pinçá-lo, né? Mas a causa principal é a hérnia, porque é na nascente dele, na origem dele, hérnia de disco. Existe algum tratamento? Existe sim. O bom... Então, e falar que a hérnia de disco também, eu esqueci de dizer, estatisticamente é muito grande a incidência de hérnia, né? Se você pegar, por exemplo, andando na calçada aí, que não tem queixa nenhuma, pega 10 pessoas, 3 ou 4 você vai achar algum tipo de hérnia de disco, né? Então é comum, mas dependendo do lugar onde ela se encontra, que a maioria das pessoas ela não incomoda, ela não belisca o nervo, né? A raiz do nervo. A maioria dos pacientes que apresentam a cetalgia, elas respondem bem ao tratamento conservador que a gente fala, né? Existe o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico, que são alguns casos acabam acontecendo isso. Mas a maioria das pessoas elas respondem bem ao tratamento conservador, que a princípio na fase aguda a gente usa analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, né? Eles têm um bom resultado. E muitas vezes a gente associa a fisioterapia junto para fazer um alongamento, um reforço muscular na região lombar. E você tenta isso por até 3 meses. Existe uma padronização sobre um protocolo que a gente usa, que são mais ou menos 3 meses de tolerância, né? Para você tentar tratar. E se tiver a recidiva e a hérnia for realmente grande, né? E ela estiver numa região que você vê pela ressonância, por exemplo, que ela está pinçando o nervo ciático, ou raiz, né, do nervo ciático, aí o tratamento cirúrgico em alguns casos, né? E no consultório a gente consegue detectar já que é problema no nervo ciático? A maioria dessas queixas, e você chega ao diagnóstico de ciatalgia, né, ou dor ciática, ou lombociatalgia, com a história do paciente, né? O paciente vem com essa mesma história, que o trajeto de radiação da dor no ciático, fica nítido você ver isso, né? E ela se queixa de uma dor em queimação, às vezes um formigamento ou parestesia, né? Que aí você desconfia que seja uma dor neural, que não é um músculo, não é dor no osso, de uma artrose, por exemplo. Aí você desconfia que é o nervo ciático. Então a queixa é a principal causa, né? A principal fonte para você chegar ao diagnóstico. E no exame físico também ali você acaba completando alguns testes específicos, né? Que você consegue fazer. Tem vários no exame físico, mas o de elevação do membro, a pessoa deitada de barriga para cima, ou decúbito dorsal, você mesmo levanta a perna, que chama elevação passiva, ela não levanta sozinha, né? Você levanta e ela se queixa de dor atrás da coxa. Porque você está alongando o nervo, né? Você está estirando o nervo ciático, ela se queixa na hora, então já é uma... Aí você começa a tratar conservadoramente, em alguns casos você faz o exame de imagem, né? Para confirmar a causa disso, né? Por exemplo, se é uma hérnia, se é uma artrose, se é um escorregamento de vértebra, que pode ter também. Hoje vamos aprender qual o melhor exercício para se fazer quando está com dor no nervo ciático. Para melhor entender sobre isso, vamos falar com o fisioterapeuta Marcos. Marquinhos, que tipo de exercícios é possível um paciente que está com dor no nervo ciático? Bom, é importante salientar, antes de falar dos exercícios, a importância do conhecimento da anatomia, né? Eu costumo frisar muito isso nos campos acadêmicos e até na própria área em que nós trabalhamos, porque a partir do momento que você tem o conhecimento da patologia e da parte da anatomia, principalmente a anatomia palpatória, você consegue desempenhar aí um papel mais importante ainda para tratar uma ciatalgia. Um outro dado importante também seria porque algumas das coisas que acometem, que levam, os aspectos que levam à ciatalgia ou à lombociatalgia, muitos ocorrem pela hérnia de disco. Então, seria o quê? O disquinho entre as vértebras da coluna, ele tem um gelzinho no meio, esse gel extravasa e começa a comprimir um nervo no local. E é importante também que se tenha alguns exercícios que aumentam o espaço entre as vértebras. Alongamentos, que nós vamos demonstrar aqui, alguns deles, né? Dentro Esses exercícios que vão ser demonstrados são para pessoas que estão em crise. Em crise, e um detalhe, eles servem também como prevenção. Ótimo. Então é ideal que se trabalhe no dia a dia já prevenindo, né? Porque a partir do momento, alguns são relacionados a piriforme. Você tendo um piriforme bem alongado, bem trabalhado, a musculatura da região pélvica bem trabalhada, aumentando os espaços entre as vértebras da coluna, tem de tudo aí para evitar
essa dor no dia a dia. Isso aqui ela seria uma técnica para a ciatalgia, tá? O indivíduo vai colocar as mãos para trás, fletir cabeça e tronco, ao mesmo tempo que vai realizar aqui uma extensão de joelho com a chamada dorsiflexão. No momento que ele realiza a extensão de joelho, extensão de cabeça ao mesmo tempo. Pode ir lá. Flexão, extensão. Esse seria um exercício para a ciatalgia. Não tem que se apegar muito aí a séries e repetições, o ideal é que o indivíduo realize todos os dias. Também, como nós falamos, não se deve esperar o indivíduo ter uma crise de ciatalgia, mas deve-se realizar esses trabalhos diariamente. Para quê? Para prevenir esse problema. Bom, esse exercício que nós vamos mostrar agora, ele realiza um alongamento na musculatura paravertebral. Ele é mais dinâmico porque existe o alongamento estático e dinâmico. Dinâmico que nós vamos realizar movimentações durante o exercício. Fisiologicamente, a diferença dele para um estático é o quê? Aumenta mais o fluxo sanguíneo no local. Todas as vezes que eu tenho maior fluxo sanguíneo em um determinado local, vou ter mais oxigênio e nutrientes, o que? Suscetível à diminuição de dor, tá? Então eu vou pedir para que o indivíduo abrace os dois joelhos e com esta mão direita vou colocar na sua região sacra e superior, peço para soltar as pernas, pode soltar, isso, pode estender as mãos, isso. E aqui eu vou até o final do movimento e vou realizar movimentos curtos e repetitivos. Como tenho também musculatura anterior na região do abdômen, algumas relacionadas com a rotação do tronco, eu posso realizar em rotação. Bom, como nós frisamos no início de que o músculo piriforme ele também está muito relacionado ao acometimento de uma ciatalgia, existe um teste também para o piriforme em que eu realizo uma chamada rotação interna com uma adução de quadril e se o indivíduo referir dor nessa região posterior de coxa e glúteo, é suscetível aí de um problema mais relacionado a piriforme. Mas eu consigo trabalhar mais um exercício, coloco essa perna aqui, abraça essa aqui, abraça aqui, aqui, ó. Não, aqui, isso, puxa para você, isso. E este aqui seria um exercício que é muito bom e o indivíduo também consegue realizar ele com a orientação de um profissional, pode realizar esse tipo de exercício, por exemplo, no dia a dia, mesmo em sua casa. Mais um exercício em que o indivíduo ele pode realizar tanto com a presença do profissional, quanto sob a orientação dele estar realizando no dia a dia. O indivíduo vai cruzar esta perna para cá, com a mão direita puxar esse membro para o mesmo lado e o tronco virado para o lado contrário, com a mão oposta apoiada na maca. Esse seria um exercício também em que vai ajudar o indivíduo não só a prevenir, como se curar se já estiver estabelecida a ciatalgia. Um detalhe importante antes de explicar o próximo exercício é que o indivíduo às vezes não tem a maca em seu domicílio. Pode-se realizar também sobre um colchonete, o próprio colchão que ele tem na sua casa, um sofá onde tenha uma superfície mais rígida e não somente numa maca. Como nós aqui temos essa maca, estamos demonstrando nela. Então a nossa paciente aqui, primeiro se ajoelhou, agora sentada sobre os pés, sobre os calcanhares, vai deixar com que o tronco se abaixe. A partir do momento que se abaixou, vai trazer as duas mãos para trás e um detalhe, com a palma da mão voltada para o alto, que é a chamada posição supino, e permanecer
nessa posição. Importante que, quando se realiza determinados movimentos como este, em que requer também um posicionamento de coluna, importante um profissional para quê? Para poder posicionar o paciente da melhor forma possível. Porque às vezes um exercício mal realizado pode levar à piora do problema e não à melhora. Na realidade, esse próximo exercício não seria bem um exercício, mas também um teste. Como piriforme, esse músculo nessa região mais profunda da pelve, muito relacionado com a parte de ciatalgia, em que eu levo o indivíduo a uma flexão de joelho e peço para deixar com que as pernas caem. A partir do momento que eu tenho essa queda de pernas, eu vou ter o quê? Eu tenho que ter um alinhamento, ou seja, tem que ser simétrico. Elas têm que se abrirem no mesmo posicionamento. Se eu notar que uma perna está em mais queda do que a outra, significa que eu já tenho um desequilíbrio aí nesse músculo piriforme. Então, ou seja, mesmo que eu ainda não tenha um quadro de ciatalgia instalado, que eu trabalhe bastante esse músculo, que eu realize fortalecimentos e alongamentos nele para evitar esse problema futuro. Quem nunca sentiu uma dorzinha nas costas, que atire a primeira pedra. Se você sofre desse mal, acompanhe o próximo bloco do nosso programa. Não saia daí, eu volto rapidinho.